Fala garotinhos, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu sou fotógrafo e tô aqui hoje para falar da 50mm RF 1.8 STM da Canon. É uma nova versão daquela lente clássica que todo mundo gosta, né? Que muita gente tem, que utiliza aquele bokehzão bonito, uma lente que não custa muito caro, né? Eu acho que é a lente mais barata das mirrorless da nova geração da Canon. E eu tô aqui para falar um pouco da minha experiência com ela ao longo de mais de um ano, né? Eu já comprei ela logo que saiu, um pouco depois, e eu usei em vários ensaios. Eu tenho bastante noção sobre o uso, a usabilidade e o que ela tem de bom para poder passar para vocês. Além também de um comparativo, porque quando eu comprei ela, eu ainda tinha a 1.4 da Sigma, que eu gostava muito, e a 1.2 da Canon. Então acabei me desfazendo dessas duas, mas eu consegui ainda fazer umas fotos de exemplo para comparativo de bokeh e tudo mais. Eu queria passar para vocês. Vamos lá? Então essa é uma lente que é muito parecida, eu não tenho aqui, lógico, a STM do Bocal EF, né, para comparar em termos de tamanho, mas eu acredito que ela seja muito parecida com essa no tamanho, nas dimensões, né? Ela não é, não vou te falar que ela é frágil, porque o material externo é muito parecido com a 35 que eu já tenho, com a 16 que eu tenho também. Eu não sei como é que é na série L, mas eu não acredito que seja muito diferente essa parte, né? Claro que ela não tem o proteção contra poeira e umidade, né? É uma lente bem básica, da linha básica da Canon, mas não impede ela de ser, não impede de dizer que ela tem uma montagem muito boa, muito sólida, tá? Não tem nada soltando, nada balançando, né? Ela não tem estabilizador de imagens, mas ela tem aquele anel multifunção, né, que você pode programar ele para utilizar com a função que você quer. É bem bacana isso. Eu deixo o ISO quando eu estou usando ela na RP e funciona que é uma beleza. Você pode colocar inclusive balanço de branco, se for da sua preferência, abertura da lente, qualquer outra coisa que você queira é possível fazer. Esse anel também tem a função de fazer focalização manual, só que ele tem uma chavinha na lente, né? E você coloca para foco e ainda tem que mudar no menu da câmera para poder tornar essa função possível. Eu acho que é uma falha, um defeito. Eu poderia colocar no Focus e já mudar para foco manual, mas a Canon te obriga a mexer no menu da câmera para fazer isso. Não é um grande trabalho, eu acho que pouquíssimas pessoas vão querer utilizar o foco manual nela, né? Não vai ser uma coisa muito corriqueira, já que o foco automático é muito bom e quem está comprando essa lente normalmente é para usar ela no foco automático, né? Mas tem essa possibilidade aí do manual também. Com relação à disposição dos elementos internos, ela tem 6 elementos distribuídos em 5 grupos, e sendo que um desses elementos ele é asférico. Eu não lembro da versão EF se ela tinha algum elemento asférico, mas isso mostra que a Canon está tentando, ou tentou no projeto dessa lente, tentar deixar ela um pouquinho mais nítida talvez, com um pouco menos de distorção, porque esse elemento asférico é uma coisa que a gente não via muito, né, com muita frequência nas linhas de entrada da Canon. A lente 50mm é chamada de lente normal, né? Então, em teoria, tudo que é abaixo de 50mm, de forma geral, são grandes angulares, são lentes objetivas grande angulares. E acima de 50 são teleobjetivas, né? Então, por que a 50 é dita como lente normal? Então, eu acho que um exemplo simples que a gente pode dar é na observação de um objeto qualquer, você observando esse objeto, você no mesmo local em que você o observa, você faz uma foto com uma 50mm e o resultado dessa foto é que ela apresenta esse objeto nas mesmas proporções ou muito parecidas às proporções daquilo que você observou do objeto. Então, eu acho até que isso explica um pouco do gosto pela 50mm, né? Por que muita gente gosta de 50mm? Porque eu acho que é fácil de utilizar. Porque você está vendo, você está fazendo foto de um casal, por exemplo, você está vendo como eles estão ali, as proporções e como você enxerga eles, e quando você vai fazer uma foto com uma 50mm, eles mantêm essas proporções, então é como se você já estivesse vendo a foto antes mesmo de olhar no visor da câmera. É bem bacana isso. E claro, a 50mm é muito popular por causa do preço dela, né, a 1.8 no caso,
as outras nem tanto, né? Mas a 1.8 ela é muito em conta em relação às outras lentes da linha, de qualquer distância focal que existe, em todas as marcas, inclusive. Todas as marcas têm uma 50 1.8, 50 2.0, que é bem mais em conta do que o restante das lentes. Vou passar para vocês agora algumas fotos que eu fiz com ela. Bom, deu para ver que é uma lente incrível. Ela, pelo preço que ela custa e o que você consegue fazer com ela, é fora de série. Eu diria que é a lente que você precisa comprar, tá? É claro que se você tem uma câmera crop e vai usar só uma 50, você pode ficar restrito se for um ensaio interno, se for um tipo de foto que precisa de um ângulo maior. Mas se você faz só ensaio externo, ela vai atender na crop também. Naquele vídeo da 35, eu disse que ela era a minha lente favorita. E realmente ela é a minha lente favorita, mas por uma questão de que eu ainda tenho 85. Aqui a 50 é o seguinte, se você vai ter uma lente, eu quero uma lente, eu não quero trocar de lente, eu faço ensaios externos. Com certeza a 50 é muito melhor do que só a 35 ou do que só a 85. Porque ela te dá uma gama de possibilidades, né? Ela te dá a possibilidade de pegar mais contexto, ela te dá a possibilidade de ter um desfoque maior do que a 35, né? Um contexto maior do que a 85 e um desfoque maior do que a 35. Então é um meio termo para tudo. Então quer dizer, se você não liga para o peso não é importante, a leveza e tal, aí talvez você queira uma 50mm melhor. Como agora eu vou mostrar um comparativo para vocês dessa 50mm com a 50 1.4 da Sigma Art, que era a minha lente preferida por muito tempo, era a única que eu tinha, e depois também com a 50 1.2L, que depois eu adquiri e acabei vendendo as duas, porque hoje eu clico muito mais com a 35 e 85 do que com a 50, mas ela está sempre na minha mochila. Vamos lá. Então, falando rapidamente da parte física aqui, vocês podem dar um pause se quiserem ver melhor e tal, mas a diferença de tamanho, né, é bem grande, bem significativa. O peso, aqui para ter uma ideia, a intermediária, né, em termos de dimensões, aqui seria a 1.2L da Canon, ela tem um tamanho até compacto, mas é 4 vezes mais pesada do que a nossa cinquentinha, né? Absurdo, né? E quando se acha que não pode piorar, pode. Porque você só encaixa ela na EOS R, por exemplo, com o adaptador, né? Então, olha a diferença de tamanho e peso. Então, se você se para você é importante tamanho e peso, não tem dúvida, né? Bom, aqui uma comparação rápida para a gente já tirar do caminho, né? A diferença entre a 1.2 que está do lado direito, 1.2L, da 1.4 da Sigma Art, que está aqui do lado esquerdo. Então, diferenças de bokeh, dá para ver que a da Canon ainda tem um bokeh mais homogêneo, tem umas bubbles ali maiores, né? Não tão redondinhas aqui quanto a da Sigma Art, mas maiores, mais dispersas, né?
é um desfoque maior, dá para ver aqui nessa parte aqui, ó, que é menos marcado na Canon. Então, se você quer o maior desfoque possível, ele vai estar na Canon. Agora, aonde que eu acredito que a Sigma é melhor? As cores são mais quentes, são mais bonitas e, obviamente, a nitidez. Deixa eu renderizar aqui, ó. A nitidez é muito diferente. Lembrando que elas estão totalmente abertas, né? A da Sigma tem 1.4, a da Canon tem 1.2. A diferença é muito grande. Aqui a Sigma mostra aqui muita nitidez já na abertura máxima, né? Vamos lembrar aqui que esse boneco está a 1 metro e meio de distância da câmera, então realmente a distância focal é bem curta, né? Então aqui já está meio desfocado, mas dá para ver na área focada quanto ela é mais nítida do que a 1.2, né? A 1.2 tem aquele efeito diferenciado, né? De sonho, né? A borda do que está focado fica dessa forma aqui, como se fosse o efeito de um sonho, como o pessoal fala, né? E eu concordo, é verdade. É um aspecto bem diferenciado para algumas aplicações, como retratos, é bem-vindo e bem legal. Agora comparando aqui a nossa musa do vídeo, né, a 1.8 cinquentinha com a Sigma Art 1.4, a Sigma em 1.4 e a Canonzinha cinquentinha em 1.8. A gente vê aqui de cara, né, que o desfoque é muito diferente, né? Na Canon, na cinquentinha, dá para ver que é um pouco confuso, né? Onde tem contraste, onde tem mais contraste, fica mais marcado, fica mais estranhinho, né? O desfoque, mas isso é normal, né? Porque os elementos são menores também, não é só questão da abertura, né? Eu fiz algumas fotos comparando elas em 1.8 e dá para verificar que em 1.8 a Sigma ainda tem um desfoque melhor, ainda tem um desfoque mais homogêneo do que a cinquentinha em 1.8. Então não é questão somente da abertura, e sim do tamanho dos elementos, a construção, isso conta muito para o desfoque. Ainda assim, isoladamente, se você olhar só para ele, só para um cinquentinha, ainda é muito bonito esse desfoque, né? Então, deixa eu aproximar aqui porque agora deu certo. Ainda é muito bonito esse de da cinquentinha, né? Mas assim, se você comparar realmente, não tem comparação, né? Não tem comparação a 50 da Sigma Art e a 1.2 da Canon são muito melhores nesse quesito. De cara, a gente inicialmente tem a impressão de que a cinquentinha é mais nítida, mas eu acredito que isso aqui é mais questão da área focada mesmo, porque em 1.8 a distância, a área em foco é maior, né? Aqui, a orelha do Mario aqui na Sigma Art 1.4, ela já tá meio desfocada, né? Justamente pela área focada que é menor em 1.4. Então, não é que a cinquentinha mais nítida, não, mas dá para ver uma boa nitidez nela. Então, eu acho que a gente mata aí essa questão, né, de se ela é nítida ou não. Já na abertura máxima, ela é bastante nítida. Então, agora aquele comparativo da Sigmart em 1.8 e a cinquentinha 1.8 também. A cinquentinha agora tem uma desvantagem de estar na abertura máxima, né? E a Sigma já está um pouco fechadinha, mas já dá para ver, ó, que o desfoque ainda assim é melhor na Sigma Art, né? Então, acho que isso já é daquela informação de que os elementos maiores fazem a diferença, né? Dá para ver nesse canto aqui, ó, como é mais bonito realmente o desfoque, mais homogêneo, né? Bem mais bonito. A nitidez agora já dá para a gente ver, né? Que a Sigma Art já ultrapassou a nitidez aqui, também ela está um pouquinho fechada, e isso contribui, ajuda também até na questão da aberração cromática, né? Ó, tudo já melhorou. E ela é super nítida já em 1.4, agora então ela está trincando de nitidez. Vamos colocar um teste só em 1.2, em 2.8, só para a gente finalizar essa parte. Então aqui em 2.8 as diferenças de desfoque são bem menores, né? Agora a gente vê uma similaridade entre elas, a cor ainda destoa, né? Aqui na Sigma Art mais quente. Vamos aproximar agora então para a gente ver a nitidez. Então, em 2.8 a nitidez é perfeita.
aberração cromática perfeita em todas elas. Aqui eu acho que está um pouquinho super exposto, só mais super exposto na cinquentinha, mas dá para ver que elas estão perfeitas, né? Já não tem defeitos mais nessas lentes modernas a partir de 2.8. Antes de fechar o vídeo, que eu tinha esquecido de fazer teste de vinheta, né? Teste rapidinho aqui em 1.8 e em F4 também, pra gente ver a diferença. Na varanda aqui rapidinho mesmo. E também o foco mínimo daí, já faço os dois, né? O foco mínimo da 50mm, né? Tchananã. Então aqui o resultado daquelas fotos ali que eu fiz na varanda, né? Então, só para comprovar aqui, em 1.8 a parte central é muito boa realmente, não tem perda de detalhe nenhum. E nos super cantos, bem no extremo mesmo da imagem, perde um pouco de nitidez, mas tem bastante resolução ainda e tem bastante vinheta, né? Que a gente vê que é normal também. Agora vamos ver em F4, agora aqui em 4.0, né? E 1.8 já estava muito bom, imagine agora, perfeito, né? Não há defeito nenhum no centro. Vamos ver no canto, que já estava um pouco de nitidez a menos, mas ainda tinha resolução. Agora, praticamente sem essa perda de nitidez e também já não tem mais vinheta, né? A distância de foco mínima é de 30 centímetros, aí eu deixei bem aonde, no mínimo onde ela consegue foco, né? Desse bonequinho ali. E assim, a qualidade é bem interessante, não é uma lente macro, mas com essa aproximação dá para fazer uns detalhes de decoração, de alimentos. Bem legal. Aqui aquelas fotos que eu fiz em distância mínima de foco. Então, baixíssima nitidez, realmente na distância mínima além de ficar além da profundidade de campo ser bastante curta, ele perde muita nitidez mesmo. Em F4, já temos de volta muita nitidez, já não tem esse problema do foco mínimo, né? Claro que aumentou também o campo focal, mas o caso aqui é de nitidez muito maior também. Problemas, né? O que eu acho que realmente tem algum problema nela? Então, assim, ela não é uma lente selada, é óbvio, né? Você não vai esperar isso de uma lente tão barata, mas e o que ela tem de defeito real, né? Pelo custo-benefício, eu diria que ela é quase perfeita, tá? Se você levar em consideração o preço e o que você tem, o que ela proporciona. Mas sim, ela tem, além da nitidez não tão perfeita, que podia ser mais, e o desfoque um pouco confuso no fundo, eu acho que ela tem um problema que todas, a 35 também tem, e a 16 também tem, que eu também tenho a 16 RF, que dessa série básica da linha RF, elas têm esse, eu acho que o mesmo problema, que é o problema de flare. O flare, se você está fazendo, você gosta de utilizar o flare junto com os teus retratos e tal, você vai perceber que não é um flare muito bonito. Ele é meio zoadinho mesmo. E isso uma coisa que eu notei logo lá na 35 e todas elas mantiveram. As cores são muito boas, né? Vocês viram aí, eu consigo trabalhar muito bem, é o mesmo padrão de cor da 35 e da 16. Na verdade, no meu workflow, o que muda muito é a 85, né? Que é de outro fabricante, ela é muito mais laranja, muito mais amarelo, laranja, assim, muito mais quente as fotos da 85, mas eu já até consegui consertar isso assim fácil, né? Eu já peguei o esquema, mas ela tem uma cor muito boa. E distorção é mínima, né? Ela tem ali uma aberração cromática e abertura máxima normal de qualquer lente, né? E não é muito absurdo, é super normal. E é isso, eu acho que eu recomendo ela para todo mundo. É uma lente que eu recomendo para todo mundo. Se ela custasse um pouco mais, fosse mais cara, talvez tivesse que pensar, ponderar alguma coisa. Nesse caso, não. Nesse caso, ela é recomendadíssima, independente do que você faça. Eu acho que você vai gostar de ter uma lente dessa na tua mochila. Então é isso, garotinhos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou ver depois. E até mais.